Olá, boa noite. Uma agência bancária que fica dentro da sede da Prefeitura de Manaus foi assaltada na manhã de hoje na zona oeste da capital. Pelo menos 7 pessoas estavam dentro do prédio e foram rendidas por pelo menos 2 homens armados. Entre elas, o vice-presidente da OAB, Marco Aurélio Choi. O valor roubado chega a R$60 mil e os assaltantes continuam foragidos. O prédio da prefeitura está em obras, o que pode ter facilitado ainda mais o acesso dos bandidos. Mas essa não é a primeira vez que assaltantes invadem o local. Os suspeitos teriam chegado se passando por funcionários de uma empresa de tecnologia. Não houve chance para acionar a polícia. Foi numa ação rápida que os criminosos roubaram a agência bancária do Bradesco, que fica ali naquela sala. Segundo testemunhas, na porta da agência só havia um segurança, que foi agredido e ainda teve a arma roubada. Esse vídeo gravado de um celular mostra momentos após o assalto, já com a chegada da polícia. Mas para a Polícia Civil, a falta de imagens de câmeras de segurança prejudica a investigação. O que nós temos dificuldade no nosso trabalho é a questão de que o banco não tem câmeras, que possam ajudar para identificar os criminosos. Nós não temos câmeras nas proximidades e agora a Polícia Civil vai fazer o seu trabalho de inteligência, a sua investigação, na busca de prender esse grupo criminoso que assaltou a agência bancária nesta manhã. 2 elementos que estavam armados, que ameaçaram, e possivelmente outros que estavam aqui nas imediações no estacionamento, dando apoio para a equipe que estava dentro do banco. Nada também puderam fazer os guardas municipais, que não são armados. Os assaltantes teriam levado R$60 mil em espécie, versão que não foi confirmada pela polícia. No local, caixas eletrônicos também são usados por funcionários da prefeitura. Um preso do Centro de Detenção Provisória de Manaus foi encontrado morto na noite de ontem dentro de uma cela da área de isolamento da unidade. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Roberto Moreira Moraes, de 22 anos, estava sozinho na cela e foi encontrado por agentes de socialização caído no chão. Ainda segundo a SEAP, segundo perícia preliminar do IML, não há indícios de homicídio, já que ele não apresentava hematomas pelo corpo. A Polícia Militar cumpriu na manhã de hoje um mandado de reintegração de posse em um conjunto habitacional no bairro Santa Luzia, na zona sul de Manaus. No local, 20 apartamentos destinados a moradores que foram atendidos pelo Prosamin eram ocupados irregularmente. Móveis na calçada e caminhões de mudança. A reintegração de posse de 20 apartamentos que foram invadidos em novembro do ano passado aconteceu hoje nestes prédios construídos para pessoas que moravam em áreas alagadas do Igarapé do 40 e que foram beneficiadas com o Prosamin. Eles apresentaram alguma resistência? Não houve nenhuma resistência, foi tudo pacífico, de acordo com a legalidade e a proporcionalidade também. Policiais do Choque e da Rocan cumpriram o mandado de reintegração de posse. Ao todo, 20 famílias haviam invadido os apartamentos do residencial Cajual no bairro Santa Luzia, na zona sul de Manaus. Este aposentado alega que morava aqui desde dezembro de 2014 com os 7 filhos. Agora, o senhor vai para onde? Galera, não sei que tem para onde ir. A reintegração durou pouco mais de 5 horas. A Justiça Federal condenou 20 investigados pela Operação Vorax, deflagrada em 2008 para desarticular um esquema de corrupção no município de Coari que envolvia fraudes em licitações e desvio de recursos públicos. 5 dos condenados tiveram a prisão preventiva decretada e não poderão recorrer da sentença em liberdade. Entre eles, Carlos Eduardo do Amaral Pinheiro, irmão do ex-prefeito Adail Pinheiro. Apontado como um dos principais articuladores do esquema, ele recebeu a maior pena, 41 anos e 4 meses de prisão, além de multa de pouco mais de R$323 mil. O empresário Haroldo Portela de Azevedo foi condenado a 32 anos e 8 meses de prisão e multa de mais de R$279 mil. E Adriano Teixeira Salan,
ex-secretário municipal de administração deverá cumprir 16 anos e 1 mês de prisão. Já o ex-secretário de obras, Paulo Emílio Bonilha Lemos, foi condenado a 29 anos e 10 meses de prisão, e o engenheiro que prestava serviços para a prefeitura de Coari, Paulo Sérgio Chagas Moreira, a 39 anos e 3 meses de prisão. Os demais condenados eram funcionários públicos, empresários, representantes empresariais e contadores. De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-prefeito Adail Pinheiro não foi citado nesse processo porque, como prefeito da cidade em 2012, gozava de foro por prerrogativa de função. Com isso, o processo referente à participação do então prefeito no esquema de corrupção foi desmembrado e passou a tramitar junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Com a cassação do mandato de Adail em dezembro de 2014, o MPF analisa agora a viabilidade de requerer o retorno do processo para a Justiça Federal no Amazonas. Enquanto a indústria já sofre os efeitos da crise econômica com queda na produção, no comércio da capital o movimento parece normal, lojas cheias e muita gente comprando. O pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos este mês deve ajudar a aquecer um pouco mais as vendas. Os economistas alertam, o momento é de cautela, ou seja, é preciso saber gastar para não acumular dívidas. O problema é que tem muita gente gastando o que não tem e o pior, no cartão de crédito, em que os juros estão cada vez mais nas alturas. A movimentação nas lojas de Manaus parece não dar sinais de uma crise econômica por aqui. Será que todo esse pessoal aí não está levando muito a sério o recado dos economistas e por isso continuam comprando? Os empresários justificam que o segundo semestre do ano sempre é melhor que o primeiro, ainda mais que os funcionários públicos poderão contar com a primeira parcela do 13º já no fim deste mês. Serão 150 milhões de reais que devem ser injetados na economia do Estado. Com o pagamento do 13º, parte do governo, da prefeitura, metade do 13º já é um estímulo a mais, já é um valor a mais, uma liquidez a mais no mercado, que tende a vir também para o comércio. Mas nem todo mundo por aqui é funcionário público. E de onde vem tanto dinheiro para as compras, hein, Josimar? Você está escolhendo o que hoje? Uma sandália do meu filho. Minha esposa para escolher uma sandália para ele, a gente vai levar essa sandália aqui com o excessivo, né? E vai levar no cartão de crédito, como é que vai pagar? A gente vai tirar no cartão, né? Sempre no cartão, sempre usando o cartão. A opção é o cartão. Valdair também vai comprar no cartão, porém, não muito. Nada de dívidas com muitas prestações. Dá para fazer tanto gasto assim não, né? Dá não. Por exemplo, você comprou aqui uma mala, mas esse dinheiro, cartão de crédito... Cartão de crédito. Teve que recorrer ao cartão de crédito? Teve, porque não tem dinheiro. O dinheiro está escasso, não tem. Parcelar e... A crise está grande e vai ficar mais grande do jeito que está. As pessoas estão evitando fazer aquelas compras de valores mais expressivos. Isso é uma coisa bem normal, as pessoas recuaram, compra de veículos, compra de eletroeletrônicos, principalmente foi uma área que sentiu muito essa queda. Fazer muitas dívidas é perigoso. O nível de desemprego vem crescendo. Segundo dados do Ministério do Trabalho, no Amazonas, de janeiro a maio deste ano, pouco mais de 300 mil postos de trabalho foram fechados. Só em maio foram mais de 4.600 demissões na indústria, no setor de serviço e no comércio. E quando a gente fala de economia, geralmente a gente traz notícias ruins, mostrando que o dólar está com a cotação lá em cima, que a produção industrial brasileira está em queda e que o PIB pode encolher bastante. Mas o que está acontecendo com o comércio de Manaus quando a gente vê muita gente aqui no centro fazendo compras? Essas compras estão sendo feitas com cartão de crédito. E aí que mora o perigo. O cartão de crédito, segundo a Serasa Experian, no mês de maio deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado, gerou uma inadimplência de 14,9%. Tem muita gente comprando com cartão de crédito e não sabendo como vai pagar. Nós não temos a cultura, entendeu, de tentar fazer um planejamento financeiro, colocar tudo no papel, entendeu, e ver o que você pode poupar para tentar, com esse dinheiro que você conseguiu economizar, ir lá e comprar à vista. Você acaba se tornando refém do cartão de crédito. Ficar refém do cartão não é o caso de Evaldo. Ele olhou os produtos na vitrine, pesquisou
E o resultado, sacola na mão e sorriso no rosto. A gente criou a cultura de fazer poupança e comprar à vista. O que comprou hoje aí? Sapatos, tênis. Comprou por quanto? Quase R$400 a gente compra. E de desconto, levou alguma coisa? Sim, com certeza. A gente sempre pede desconto. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira, os detalhes no mapa. Em Juruá, a previsão é de tempo encoberto. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Manicoré, quarta-feira, terá céu nublado e parcialmente nublado. Mínima de 21 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Em Manaus, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. A partir de janeiro do ano que vem, a lei que regulamenta as vagas destinadas a pessoas com deficiência nos estacionamentos vai ficar mais severa. É que a falta de bom senso vai passar a ser multa grave e não vai aceitar mais aquela velha desculpa de que foi só por um minutinho. No futuro, o motorista mal educado que tentar estacionar em uma vaga para pessoas com deficiência vai ser advertido. A campanha publicitária foi veiculada em emissoras de televisão na Rússia para conscientizar os motoristas a não pararem irregularmente nas vagas para pessoas com deficiência. Um susto aos desavisados. Quem não tinha um adesivo no para-brisa que indicava para estacionar era surpreendido por um cadeirante. A imagem nada mais é que um holograma. E tem muita gente que torce para que o futuro chegue logo por aqui e traga essas novidades. Na frente deste banco, na Avenida Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, o carro foi deixado na vaga para pessoas com deficiência. E detalhe, mal estacionado. Francisco, que só consegue se locomover com a ajuda de muletas, chegou momentos depois e não gostou nada do que viu. A pessoa então que faz isso aí deve ter mais um pouco de consciência, porque senão, se vocês quiserem pagar a multa, bota aí. A legislação define que no estacionamento, 2% das vagas devem ser destinadas a pessoas com deficiência e 5% a pessoas idosas. E quem descumpre essa determinação pode pagar uma multa, que até dezembro vai ser uma multa média. Mas em janeiro tudo muda e a multa começa a ser uma multa grave. São 5 pontos na carteira e mais R$127 a serem pagos. Vamos fazer uma cobrança maior. Aqui os shoppings, os supermercados, enfim, todas essas áreas públicas, elas sejam mantidas, sinalizadas de maneira adequada, de acordo com a legislação vigente. E nós vamos efetuar a fiscalização com rigor que nós temos feito, mas agora muito mais, de forma muito mais efetiva. Até onde as coisas deveriam funcionar como manda a lei, na prática é bem diferente. No estacionamento da Assembleia Legislativa do Amazonas, vagas ocupadas por quem não tem este selo, ou seja, por quem não é deficiente. O Ronaldo sofre com isso e não é toda vez que ele consegue uma vaga pertinho da entrada da ALI. O que não deveria ser uma prática, porque a legislação é muito clara. Essas vagas têm que estar destinadas para pessoas com deficiência e idosos, exatamente pelo que você falou, Caio, porque está próximo da porta de entrada. E o que a gente encontra aqui é a falta de respeito, não só dos próprios servidores que trabalham na Assembleia Legislativa, como de pessoas que vêm fazer alguma coisa na Assembleia e acham que 1 minuto para eles é importante e esquecem que esse 1 minuto pode fazer a diferença entre eu conseguir uma vaga próximo da entrada ou ter que parar o carro bem distante, o que vai dificultar minha locomoção. A nova lei, agora mais severa, só entra em vigor em janeiro, mas não custa nada ao avistar uma vaga e, se nela existir restrição, deixá-la desocupada. Tudo é uma questão de bom senso. Que vergonha, hein, na Assembleia Legislativa. A preparação da Miss Amazonas para o Miss Brasil teve uma participação especial nesta segunda-feira. Durante um workshop realizado aqui na capital, Carol Toledo pôde compartilhar dicas de passarela e oratória com a Miss Amazonas de 2010, Lilian Lopes. Lilian Lopes, Miss Amazonas. Carol Toledo, também Miss Amazonas. Uma estrelou nas passarelas em 2010 e ganhou o Brasil. A outra quer seguir os mesmos passos e chegar mais longe.
A Miss Amazonas 2010 já teve um momento épico no Miss Brasil. Naquele ano, a amazonense ficou em segundo lugar. Depois, Lilian Lopes brilhou no mundo artístico. Experiência e bagagem que hoje foram compartilhados com Carol Toledo, a atual Miss Amazonas, que se prepara para o concurso nacional. As duas misses dividiram experiências durante um workshop realizado aqui em Manaus. Durante o encontro, Lilian Lopes deu dicas de passarela a Carol Toledo. Técnicas de oratória também foram compartilhadas entre as duas. Depois de ter conquistado o segundo lugar, ter ido para outro concurso internacional e de ter tido outras experiências na televisão, enfim, é muito bom poder voltar para Manaus. Eu adoro estar aqui, é minha cidade do coração, e poder ver como a Carol está. Eu torço pelo Amazonas, todo ano eu assisto, vibro e torço pelas meninas e quero que a Carol conquiste esse título. Então é muito bom poder passar um pouquinho da minha experiência para ela. É muito válido, sabe, essa troca de experiências. Em 2010 ela viveu o momento dela, os momentos dela, que foi assim, foram um mais bonitos que o outro. Eu sempre admirei muito e tá hoje aqui podendo compartilhar essa experiência, nossa, é muito gostoso. E mais gostoso ainda é porque todas as misses aqui do Amazonas, nossa, nós somos extremamente unidas. O workshop faz parte da preparação de Carol Toledo para o Miss Brasil, que deve acontecer no final de agosto. A experiência dela como Miss Amazonas, a experiência dela em segundo lugar no Miss Brasil, a experiência dela como Miss Brasil Internacional, nos representando em Xangai, na China, a experiência dela como bailarina, como atriz de teatro, como atriz de cinema que ela é hoje. Então, tudo isso associado, tudo isso ligado uma coisa na outra, faz com que a Carol se sinta mais fortalecida e, claro, recebendo muito mais informações que vão ajudá-la no decorrer desse período de preparação até chegar lá no Miss Brasil. Uma coordenação é tudo, luz à frente, ela melhorou muito, está muito preparada, está com mais segurança, né? Então a gente está esperando assim uma expectativa muito boa para o Miss Brasil. Ainda falta um período aí para se preparar mais ainda. A Lília vem aqui para dar uns toques, eu acho que isso é muito legal. Assim como Carol Toledo, quem também aproveitou a experiência da ex-Miss Amazonas Lilian Lopes, foram as duas atuais Miss Amazonas infantis. Melissa e Pietra também dividiram a passarela com Carol Toledo e Lilian Lopes. O importante durante o nosso decorrer da preparação do Miss Amazonas é exatamente isso, fazer uma grande troca de experiências. Ela está bem curiosa, ela quer saber como que é estar no Miss Brasil, ela já quer sentir um pouquinho de como que é estar lá, e é bom eu poder estar passando isso para ela. Hoje foi muito gostoso, o diálogo foi incrível, foi muito bom, e assim, hoje nós ensaiamos muito passarela, um pouquinho de oratória, e assim, ela contou principalmente como foi no ano dela, as experiências mais gostosas e todas as dicas eu absorvi de uma forma que eu com certeza vou levar para o Miss Brasil e vou lembrar de cada uma delas. Um relatório divulgado hoje pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, apontou avanços na educação do país, mas também os desafios que ainda precisam ser superados. Segundo o estudo realizado em 8 capitais, entre elas Manaus, 430 mil crianças estão matriculadas em séries que não correspondem às suas idades nas escolas públicas. A Secretaria Municipal de Educação considera altos números que revelam essa distorção entre idade e série, mas garante que medidas já estão sendo tomadas para reverter essa realidade. Vários pontos foram abordados pela pesquisa, entre eles o que avalia o atraso nos estudos nas escolas do país. O levantamento mostra que mais de 430 crianças e adolescentes estão matriculados em séries que não correspondem às suas idades. Isso significa que quase um quarto dos estudantes do ensino fundamental das escolas públicas municipais estão com distorção de idade e série.
De acordo com a legislação que organiza o ensino no país, a criança deve ingressar aos 6 anos de idade no primeiro ano do ensino fundamental e concluir a etapa aos 14 anos. Na faixa etária de 15 a 17 anos, o jovem deve estar matriculado no ensino médio. Em Manaus, de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, em torno de 12% dos alunos do primeiro ao terceiro ano não estão na série que corresponde para sua idade. O número é ainda maior entre os estudantes do quarto e quinto ano. Cerca de 28% deles não estudam na série que deveriam. O número é ainda mais alarmante entre os alunos do sexto ao nono ano. Em torno de 40% dos estudantes estão em distorção de idade série. Mas nesta escola municipal, que fica na zona norte de Manaus, dos 1.275 alunos, 39 estão com distorção de idade série. Luana Araújo, de 10 anos, é uma delas. A estudante deveria estar cursando o quinto ano, mas reprovou 2 séries. Que era para mim aprender, para eu poder passar de ano. Senão eu não passava de ano. Caio já deveria estar concluindo o ensino fundamental, mas foi reprovado 3 vezes na escola. Era para mim estar no nono ano, né? Pois eu não fui para o nono ano porque eu estudava tarde. Da tarde eu passei para amanhã. Tive dificuldade de acordar cedo. Por isso que eu não ia para a escola. Para tentar diminuir o número de estudantes com distorção de idade série, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus oferece o reforço escolar no contraturno dos alunos. A gente não tem um dado muito animador ainda, mas eu acho que esse dado, que não é tão bom, ele se refere ao fato da gente estar conseguindo trazer mais crianças para a escola. Então, de fato, eu tenho muito mais crianças sendo atendidas pela rede municipal de educação, e isso faz com que eu tenha, como eu tinha muitas crianças fora da escola, na idade em que elas deveriam estar estudando, o fato delas terem retornado para a escola faz com que o número da distorção seja relativamente expressivo. Na rede estadual de ensino, os números são bem parecidos. Segundo a SEDUC, 27% dos alunos do sexto ao nono ano também apresentam distorção entre idade e série. No ensino médio, o índice chega a 45%. A distorção de idade série é um grande desafio ainda no estado do Amazonas. Já tivemos um grande avanço, estamos entre os estados que mais avançaram positivamente, ou seja, que diminuiu a distorção de idade série, especialmente nas séries iniciais, mas ainda temos uma necessidade muito grande de corrigir isso, não só na rede estadual, mas muito também nas redes municipais. Uma paratleta e professora de Educação Física de Manaus vai representar o Amazonas nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá, no mês que vem. Com limitação na mobilidade, Laiana Rodrigues integra a seleção brasileira de vôlei sentado. Aqui o exemplo de superação também é compartilhado com os alunos. Quem não conhece a história da professora de Educação Física e para a atleta Laiana Rodrigues, de 33 anos, não sabe da sua capacidade. Não foi por menos que ela entrou para a seleção brasileira de vôlei sentado e agora se prepara para mais um desafio, representar o Amazonas nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá, no mês que vem. E já tem pensamentos voltados para as Olimpíadas de 2016 aqui no Brasil. Apesar de não ter voleibol sentado no Amazonas, mas consegui, ingressar no time do voleibol do Brasil, né? Isso para nós assim é uma honra. Mas antes também teve o privilégio de jogar no Campeonato Mundial de Vôlei Sentado na Holanda, que aconteceu recentemente. O vídeo mostra momentos de vibração da equipe a cada ponto. Laiana também aparece em fotos que revelam a emoção de participar de uma competição internacional. Ficamos em 4º lugar na Holanda, foi uma boa competição. Acredito que atingi a meta, o nosso time atingiu a meta
É claro que nós podíamos ter ficado no pódio entre os 3 melhores, é claro, mas isso tudo é ajustável. Acredito que é o tempo que vai nos dizer através dos treinamentos. A paratleta confessa que chegou a pensar que os sonhos dela estavam acabados. Dos 14 até os 18 anos de idade, jogava vôlei convencional. Foi quando teve de abandonar as quadras, vítima de sequelas nas pernas por causa da síndrome de Guillain-Barré, após pegar dengue hemorrágica. Hoje ela também integra o programa Viver Melhor Atividades Motoras da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Com a força e garra e vontade, eu consegui, superei. Eu confesso que foi árduo no início, porque é bem dolorido. Há 14 anos eu não jogava voleibol, há 14 anos não praticava nenhuma modalidade esportiva e de repente tive que executar movimentos que não conhecia. Aqui os alunos não têm nenhuma limitação na mobilidade como a paratleta, mas é uma forma de aprender a superar os desafios e eles dão todo o apoio para a Laiana. Então ela é um exemplo para nós porque é a primeira atleta de voleibol sentado daqui do Amazonas. Eu acho bem interessante porque ela tem muita força de vontade, ela é muito dedicada, esforçada. Ainda precisando de mais apoio, a professora e paratleta amazonense, que sabe bem usar a altura, 1,82 m, segue o caminho quebrando obstáculos. Mais um belo exemplo de superação. Amanhã tem futebol aqui na Band, por conta disso o Band Cidade será exibido 1 hora mais cedo, 5:50. Boa noite, fique agora com o Jornal da Band. Até amanhã.